Presidente, o senhor disse que nunca quis estimular isso, o 8 de janeiro e tudo mais, mas tem um episódio lá de 2020 que o senhor compartilhou no seu YouTube, no seu Facebook, no seu Twitter, uma entrevista de Ives Gandra falando do famoso artigo 142 da Constituição, falando de intervenção pontual e tal. O senhor não estava ali sugerindo que aquilo era um caminho bom para o país? Vamos voltar para 16? Foi o ano do impeachment da Dilma. Eu era deputado federal. Até meu voto ficou muito conhecido lá pelo impeachment. E uns 200 deputados usaram da palavra por 5 minutos antes do impeachment da Dilma. Até começou por volta de quinta-feira, se não me engano, 3 dias depois é que houve o impeachment da Dilma. E eu ocupei a tribuna por 10 minutos. Em 2017, a Dilma já fora, o ex-comandante do Exército, né, era comandante, o Vilas Boas, comandou o Exército naquela época do impeachment da Dilma, ele falou que a auxília parlamentar dele, do Exército, foi procurada pela esquerda como é que o Exército encararia um estado de defesa. Pô, ninguém falou, ninguém discutiu nada, tá? A defesa. Quando você fala de estado de defesa, sítio, 142, intervenção federal, tudo é remédios previstos na Constituição, que a iniciativa não pode ser do presidente, mas tem a colaboração do parlamento brasileiro. Quando você fala, por exemplo, estado de defesa e sítio, você tem que ouvir os conselhos, mandar para lá. O artigo 142 é quando há um poder desequilibrado, você toma a providência, mas também não é... Isso, qualquer poder pode tomar uma medida nesse sentido, mas se perguntar para o povão o que é o artigo 142, você não sabe. Sim. Você não sabe. E quando se fala em artigo 142, a Veja mostrou, acho que 2 ou 3 páginas da parte final do que seria o 142. Né? Seria bom que se voltasse o corpo, porque ninguém assinaria o artigo 142, o estado de defesa, o estado de sítio, se não estivermos considerando antes. Por que fazer aquilo? E outra, quando se fala em possível golpe com respaldo na Constituição, quem fala isso aí é uma pessoa que não está interessada em buscar a verdade de um momento. Tá? Da minha parte, houve alguma assinatura de qualquer documento? Não houve nada. Eu convoquei os Conselhos da República da Defesa para tratar esse assunto? Não. Né? Agora, o que muita gente queria era eleições limpas e transparentes o ano passado. Eu sei que vou começar a analisar essa história. Teve algum momento da presidência, principalmente ali naquele que estava muito quente, 2019, 2020, que o senhor acordou um dia e falou, eu preciso invocar esse 142, eu vou? Não. E, presidente, deixa eu aproveitar aí... O que acontece? Quando você fala, isso aí poderia ser levado como um golpe. Dar um golpe é a coisa mais fácil que tem. Quer dizer, você tem que fazer alguma coisa, o duro é o after day, é o dia seguinte. Como é que o mundo vai se relacionar conosco? A gente tem experiência de países que tomaram medidas de força, né? As consequências são péssimas. Eu sempre falei, eu que lancei aquele slogan das 4 linhas. Você não vê uma ação minha fora das 4 linhas. Dizer para você que eu não fiquei, na minha intimidade, revoltado quando o Ramagem não pode assumir a PF, fiquei revoltado. Mas não busquei contornar, mas não de uma medida drástica. Tá? Além daquilo, você vê hoje em dia, quem é o chefe, o diretor-geral da PF? Você é um amigo íntimo do Lula. Comigo não foi possível. Então eu fui discriminado ao longo de todo o mandato. Com todos os problemas que nós tivemos, ainda os números dizem isso aí, entregando o Brasil bem melhor. Imagina se não tivesse tido pandemia, guerra lá fora, crise da Argentina, como é que o Brasil não estaria conosco? E até, no momento, em grande parte, o governo ainda vai indo na economia com o vento de cauda que vem do meu governo para cá. Porque eu escolhi uma coisa que ninguém acreditava. Né? Eu mesmo chegou um momento de duvidar, será que vai dar para resistir? Não ache você que quando eu escolhi os ministros, durante a transição, não foi nenhum depois da posse, durante a transição, vinha gente, peso pesado do parlamento, mas eu quero a Caixa Econômica, eu quero as diretorias tais do BNDES, aquele ministério, senão você não vai governar. Tá? Eu nunca gravei ninguém, mas se tivesse gravado, daria uma coisa para arrebentar aí a República e começar do zero, o renascimento da República, conseguir segurar isso
na unha lá dentro, sozinho praticamente, com um ministério muito bom na questão técnica, mas devendo muito na questão de experiência política. Né? Eu falo alguns nomes, sempre falava alguns nomes, por raras exceções, ninguém tinha experiência política. Os próprios ministros palacianos meus eram pessoas que tinham suas qualidades, mas não sabiam conversar com o parlamento. Foi erro. Se eu tivesse começado aceitando ministro de um partido ou outro, os outros iam se rebelar. Eu não tinha como governar o Brasil. Mas entendo, dado o conhecimento técnico dos ministros, eu pude vencer a pandemia. Senão não conseguiria ter vencido a pandemia, porque as consequências não é apenas, a gente lamenta as mortes, teve no mundo todo. Era a questão econômica. Como é que, se eu não tivesse um ministro, um presidente da Caixa, por exemplo, como eu tive, para tratar da questão do auxílio emergencial, que o auxílio emergencial, não faltou gente de fora, manda dinheiro para as prefeituras. Imagina como seria a festa da corrupção, que pese a maioria dos prefeitos serem pessoas honestas, mas seria a festa da corrupção. Tá? Então, vencemos nesse momento graças a esse tipo de ministro que nós tivemos, completamente diferente do que a gente vê hoje. Aqui é uma verdadeira luta, né, por indicações e espaço no governo por parte de alguns partidos políticos. Agora, presidente, eu queria só perguntar uma questão sobre o Mauro Cid, Então, já que a gente entrou nesse assunto. Pelo que o senhor falou para a gente, o golpe não foi discutido, não foi sequer pensado. não, pensado, todo mundo pensa. Você não pode, de vez em quando, alguém falava alguma coisa. Agora, ninguém tentou me convencer. Nem o Mauro Cid, né? Não, quem é o Cid? Ele é o chefe da assessoria parlamentar. São 4, né? Uhum. Foram indicados pelos respectivos comandantes de força. Eu quero aquele capitão. Não, tá certo. E o Cid é uma pessoa que, qual o grande sacrifício dele? O telefone dele passou a ser um telefone público, uma caixa de mensagem. Uhum. Quem queria, nas Forças Armadas, quem tinha qualquer problema, como é que está o presidente, ele vai em tal formatura, não vai, emenda, não sei o que lá, tudo, transferência de tudo que era no telefone dele. O telefone dele, tanto é que se ele tivesse maldade, ele teria de 3 em 3 meses apagado tudo, sumido do teu telefone, até que ficou aberto. Agora, presidente, aquela troca de mensagens entre o Cid e o... Perdão, qual o nome? Ailton. O Ailton, exato. Olha, primeiro, Dá a sensação Tá. de que, num certo momento ali, que o Ailton fala, não vai ter nada. Ele fala para o Cid. Dá a impressão que estava borbulhando ali à sua volta e que tinha gente fazendo pressão para o senhor tomar uma decisão. O senhor pode contar um pouco esse bastidor? Você tem que saber para quem é o Ailton. No início do ano 2000, ele foi excluído do Exército num conselho de justificação. E foi embora sem ganhar nada. A esposa dele da época passou a ser pensionista de marido vivo. O Ailton sempre foi tinha muitas limitações. Né? Já veio candidato várias vezes a cargos no Rio de Janeiro. Nunca conseguiu chegar perto. Tá? Tanto é que tem uma mensagem do Ailton, minha para o Ailton, falando mais ou menos o seguinte: Ailton, eu não posso nem falar o seu número. Você é meu 02, 01, ela é negão, porque os dois são negros, afrodescendentes, né? É bastante peculiar a cor da pele deles. O Ailton é um paraquedista. E costuma-se dizer, né, você pode perder tudo no Exército, menos o diploma de paraquedista. Então, sempre em eventos militares, especial no Brigada Paraquedista, está lá o Ailton conversando com todo mundo, fala. Coitado, eu não tenho condições de juntar meia dúzia de pessoas. Mas desculpa, não era do Ailton que eu estava falando. Essa mensagem é do Lavan Eu nunca tive contato com o coronel Lavan, nunca tive contato com ele. Sei que ele é primeiro de turma, e o Cid passou a ter amizade com algumas pessoas e ter a liberdade de falar o que bem entender. E é comum você, muitas vezes, falar uma coisa que você não queira falar, e depois que acontece, você se arrepende. Tá? Jamais, então, alguém ia tratar de golpe por telefone, mensagem, Em zap. volta do senhor, naquele final de 2022, não tinha, então, um entorno borbulhando, querendo que o senhor O que fizesse nós alguma coisa? procuramos, eu falei, dentro das 4 linhas, o que foi possível para a gente ver se houve algo errado por ocasião das eleições. E quando o nosso partido viu que poderia ser questionado alguma coisa, e questionamos, via... Como é que é o nome do termo, meu Deus, não é? Uma petição. E poucas horas depois ela foi indeferida e nos coube uma multa de 22 milhões de reais. Você nunca viu isso no lugar nenhum. Isso é um abuso.
É aquela decisão da Alexandre de Só Moraes a no multa, final não do tem como ano. entender. Daí vamos recorrer, peraí, recorrer a multa vai ser 100 milhões agora. Ou seja, o Alexandre de Moraes resolveu. Se me falar, aqui não tem problema, tá tudo certo, e quem falar é multa, e só faltou falar cadeia. Agora, vale a pena aprofundar um pouquinho esse assunto aí. Né?